Olá, boa noite. Você já está no Papo Certo aqui da sua RS Play, canal 524. Eu sou Evanir Aguiar e estarei hoje tratando de um tema muito interessante, que é o uso do LinkedIn para impulsionar negócios. O nosso programa, você já sabe, trata de empreendedorismo, gestão, economia, e você pode nos assistir aqui no 524 da sua TV digital, também no YouTube e no Instagram, no @papocerto.com.br. Já já eu apresento a nossa convidada, que estará tratando deste tema muito interessante. Fiquem conosco. Hoje nós estaremos tratando do tema do uso do LinkedIn para impulsionar negócios. E quem está trazendo essas novidades, informações para nós é a especialista no tema, que é a Silvia Maybach, é especialista em LinkedIn e autora de um livro sobre o tema. Ela defende que a rede deixou de ser apenas um currículo online para se tornar uma das ferramentas mais poderosas de construção de autoridade e geração de leads qualificados. Através da sua metodologia prática, Silvia ensina como transformar visibilidade em credibilidade e principalmente em negócios reais. Então, Silvia, podes falar um pouquinho para nós sobre a sua experiência com o LinkedIn e como utiliza esta ferramenta para gerar negócios? Claro, primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu amo esse tema e amo falar sobre ele. Por quê? Porque muita gente desconhece. Então, eu sou empresária, eu sou mãe de pet também, e como eu te disse, sou uma apaixonada pelo LinkedIn. Comecei a usar esse tema na minha carreira, foi realmente por necessidade que eu comecei a estudar sobre LinkedIn, para justamente ajudar a alavancar uma das minhas empresas, e quando eu vi que deu certo, me apaixonei e pensei, eu preciso levar isso para mais pessoas. Então, foi assim que eu comecei a minha trajetória como especialista em LinkedIn. Excelente. Muito bem, então vamos ao que interessa para quem está nos assistindo, querer saber mais sobre essa ferramenta importante. Silvia, por que muitos profissionais ainda enxergam o LinkedIn apenas como uma ferramenta para procurar emprego? Porque durante muito tempo foi para isso que o LinkedIn serviu. Até hoje, quando eu converso com as pessoas pensam, o LinkedIn é aquele lugar para procurar emprego. Sim, ele foi isso, mas hoje ele não é mais. O LinkedIn hoje é uma grande ferramenta de marketing, ele é a rede social da autoridade. Então a gente consegue utilizar ele muito para alavancar negócios, principalmente para profissionais e para empresas que operam no B2B ou que vendem para outras empresas e profissionais. Interessante essa mudança. Realmente eu confesso que para mim ainda tenho aquela impressão antiga. Hoje a gente vai mudar Me essa dá um tempo impressão. até o final do episódio, tu vai mudar essa tua percepção. Excelente. Então, Silvia, qual é o primeiro passo, então, que o líder deve fazer para ajustar o seu perfil lá na rede do LinkedIn para começar a atrair pessoas certas? Não existe perfil certo ou perfil errado. Existe perfil que não está adequado ao objetivo da pessoa. Então, o primeiro ponto é a pessoa, o profissional, o líder, ele entender o que eu quero com o LinkedIn. Eu quero daqui a pouco divulgar minha empresa ou eu quero buscar uma nova colocação, e a partir disso é que ele vai formatar o seu perfil de acordo com esse objetivo. E nisso ele vai mudar a headline, ele vai mudar destaques, ele vai fazer com que tudo isso venda essa imagem que ele quer vender para atingir o objetivo. Então, o primeiro ponto é ter clareza. O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero com isso aqui? Muito bem, o que define um perfil campeão para quem deseja gerar negócios e não apenas conexões? O principal é clareza. Quando a gente tem clareza, eu gosto de fazer o seguinte exercício. Abre o teu perfil, pede de preferência para alguém que não te conhece muito, olha em 5 segundos. Tu consegue entender o que eu faço?
tu consegue entender quem sou eu, o que eu faço e como eu ajudo as empresas, então esse é o principal, é a gente ter clareza e, como eu disse, de acordo ali com o objetivo que a gente tem, a gente direcionar o perfil para tudo. Ele precisa ser completo, né? O algoritmo do LinkedIn, ele vai entregar os perfis dos mecanismos de busca muito pela qualidade das informações que estão ali e também do se é completo. Então tem que perder um tempo sim para formatar, botar uma capa, botar uma foto, botar um sobre legal, separar os destaques, ajustar ali experiência profissional, experiência acadêmica, deixando ele completo, isso já é assim ó, um grande passo, porque a maioria das pessoas, eu sempre brinco assim, começa a fazer o seu perfil no LinkedIn, para fazer outra coisa e nunca mais volta, e deixa aquilo ali incompleto. Isso é péssimo, então a gente tem que cuidar do nosso perfil como uma vitrine e deixar ele bem completo, bem bonito. Muito bem, muito prescritiva. Faça isso. Completa o seu perfil, já é a metade do caminho. Exatamente. Excelente, muito obrigado. E como o LinkedIn auxilia a construir autoridade na rede, nesta rede, neste nosso mundo tão poluído de informações e redes sociais? O LinkedIn ele é a rede social da autoridade. Então, assim, enquanto as outras redes elas são muito efêmeras, o LinkedIn ele nos dá mais tempo e mais profundidade. E é aí que a gente consegue construir autoridade. Porque eu sempre brinco, autoridade não é miojo. A gente não vai construir autoridade com um post viral ou em 3 minutos ali fazendo alguma coisa. A gente vai construir autoridade com passinhos de formiguinha, né? Ao longo do tempo a gente vai contando das nossas experiências, contando do que a gente sabe, e ali a gente tem essa oportunidade de realmente aprofundar. E como especialistas, a gente conta do que a gente sabe, o mercado passa a entender e pronto, a gente vai se tornando autoridade e referência naquele segmento. Muito bem. Falando agora sobre o conteúdo do LinkedIn, ele deve ser um conteúdo pessoal, um conteúdo técnico ou uma mistura dos dois? Eu acredito muito que uma mistura dos dois, tá? O que a gente tem que entender? Conteúdo para LinkedIn, para começar, ele é diferente do conteúdo para o Instagram. Né? Lá no Instagram a gente fala muito de lazer, eu brinco assim que as pessoas gostam de ver meme de gatinho, gostam de falar sobre viagem, gostam de ver receita. Lá no LinkedIn o papo é trabalho. Né? Então eu posso sim trazer o meu lado pessoal desde que eu dê para isso um fundo de trabalho. Porque o objetivo de eu estar publicando no LinkedIn é eu colaborar com a rede. Então no momento que eu conto histórias da minha trajetória profissional, é um pessoal sim, porque daqui a pouco eu vou trazer algum ponto muito específico. Ah, eu sou chefe nas horas vagas, ou eu sou amante de vinhos, ou eu adoro passear com os meus cachorros. Eu trago esses pontos que são pessoais, mas para abordar assuntos profissionais. Aqui o lance é outro. Aqui a gente não quer realmente assim ter firulinha. A gente quer ter conteúdo de qualidade, mas é importante mesclar. Muito pelaquela questão que a gente tem, aquela tendência da humanização. Então, se a gente fica com conteúdos que são muito duros, que são muito só de trabalho, falta esse toquezinho pessoal. Então, é importante sim a gente conseguir mesclar. Eu acredito que eu estou pecando nessa parte, porque a maior parte das publicações que eu tenho é da minha empresa e é profissional. Talvez aí fazer uma mescla, né, levando algumas dicas, situações pessoais, acho que... Por exemplo, eu sou corredora amadora. Volta e meia eu trago esse ambiente da corrida, esses desafios da corrida para os meus textos, para minhas publicações. Eu tenho um cliente que ele joga tênis. Então, igual, ele é um empresário, então ele tem todos os seus perrengues lá como empresário, mas a gente pode, de vez em quando, trazer um pouquinho desse ambiente do tênis, até porque no networking dele, ele tem pessoas que são amigos, Sim. que são conhecidos, que é a turma do tênis. Então, a gente consegue botar esse toque, assim, aquele, como a gente, aquele molho, a gente dá o molho da pessoa, trazendo esses toquezinhos pessoais. Excelente dica. E como atrair leads qualificados sem parecer ser um vendedor invasivo ou chato algumas vezes? Tá, vamos dar um passo atrás e dividir essa pergunta em duas partes, tá? Primeiro, como encontrar pessoas certas. Eu entendo que o sucesso de todo o trabalho com marketing, ele está muito focado em entender quem são as pessoas certas. Aí a gente já está um passo à frente de quem não entende. A gente precisa ter certeza de quem é o cara que nos compra, qual é principalmente no LinkedIn, qual é o cargo que ele tem para que a gente possa chegar nele. A partir daí a gente vai desenvolver conexão e relacionamento, para não ser o vendedor chato. O que é muito feio? A gente, quando se conecta com uma pessoa, a gente já chega querendo vender.
vendedor chato, não vou nem te dar bola. A gente estava aqui justamente antes do programa começar, Sim. falando das pessoas que a gente não aceita. Eu não aceito gente sem foto, eu não aceito gente que eu vejo que é lá do outro lado do mundo, que não tem nada a ver comigo, e eu não aceito vendedor chato, que já naquela primeira mensagem de conexão tenta me vender alguma coisa. Então não é assim, a gente tem que desenvolver relacionamento. Então a gente manda uma mensagem primeiro fazendo um pedido de conexão. Ah, eu te conheci lá naquele evento de networking, agora eu queria me conectar contigo para a gente poder trocar mais. E aí eu vou lá, puxo um papinho aqui, um papinho ali, umas 2, 3 vezes, curto alguns posts que a pessoa faz e só então que eu vou pensar em vender alguma coisa para ela. Então é a mesma coisa assim, conheci o rapaz ontem. Amanhã vou jantar com ele, vou pedir ele em casamento? Não, tem que ter aí um certo relacionamento, um certo namoro, para que realmente não fique esse papo de vendedor chato. Porque a gente percebe na cara, né? A gente até falou dos robôs quando vem querendo nos vender coisa. A Sim. gente percebe na cara, e isso pega muito mal. Aí qual é a nossa tendência? Bom, fechar a porta. Exatamente. Ignoro, né? Total. Eu sou campeão de fazer isso. Quando eu vejo que é robô, E faz bem, porque a pessoa tem que se dar pelo menos ao trabalho de ter uma conversa decente contigo, né? Muito bem. Estamos hoje conversando com a Silvia Miebar, que é especialista na rede LinkedIn. Está trazendo muitas dicas aqui importantes para fazermos negócios através dessa importante rede social, uma rede profissional, rede de autoridade, como a própria Silvia trouxe para nós. Silvia, falávamos sobre o cuidado nas mensagens, então, que desejamos enviar para os nossos leads, para não parecermos nem um vendedor invasivo ou chato, mas você trouxe aqui uma questão que me chamou a atenção, que é, tem que ter um zelo e um cuidado também no seu perfil. Nesse contexto, qual a importância da foto do perfil para que quem estiver nos procurando, vendo, conhecendo pela primeira vez, tenha uma boa impressão? Muito boa pergunta. A foto, ela vai ser o primeiro ponto de interação com a pessoa, né? Porque quando a gente manda o convite de conexão, vai aparecer lá a bolinha com a minha foto. Então a foto, ela tem que ser profissional. Eu sempre recomendo para todos os meus clientes, alunos, mentorados, contrata um fotógrafo para fazer a tua foto, porque isso vai passar uma imagem diferenciada. O que não pode? O que não vale? Fazer selfie. A coisa mais feia que tem é a pessoa ir lá fazer a selfie para botar no seu LinkedIn. A gente percebe o braço esticado, a gente percebe aquele ângulo horroroso. Então, se a pessoa não teve nem o cuidado de contratar alguém para fazer uma foto, que profissional vai ser esse? Da mesma forma, né? Não vale aquelas fotos, as pessoas usam muito. Aí eu tô num evento, tô bem bonito, mas eu tenho 2 pessoas do meu lado. Aí eu vou lá, pá, corto as pessoas que estão do meu lado, fica uma orelha aqui no canto da minha foto. Não, amiguinho, não faça isso. E por fim, meninas, né? Acho que as mulheres, elas precisam ter uma avaliação, porque o que acontece com a gente mulher? Aí eu vou numa festa, eu vou fazer cabelo, eu vou fazer maquiagem, vou aproveitar e já vou fazer a minha foto para o LinkedIn. Não façam isso, meninas. Por quê? Porque a foto social, ela muitas vezes não é adequada para o momento profissional. Então, por mais que a gente esteja se sentindo linda, eu tô lá com o vestido tomara que caia, isso não vai passar uma sensação profissional. Então, a grande dica é, primeiro, tenham uma foto, né? Perfil sem foto, como eu já nem aceito, muita gente também não. Então, tenham uma foto e contratem um fotógrafo para fazer fotos de vocês, até porque ao longo das publicações que vocês forem fazer, vocês vão poder usar essas mesmas fotos. Excelente, muito boa dica. E como o LinkedIn pode abrir portas para acessar empresas consideradas inacessíveis? Que pergunta bem boa. Sim. Ótima, vamos lá. Conhece aquela ideia que a gente, em 6 conexões, a gente chega em qualquer pessoa? Sim. Né? A gente chega aqui, eu, Silvia, estou aqui em Porto Alegre, no Brasil, em 6 pessoas eu me conecto com qualquer pessoa que eu quiser. Depois que vieram as redes sociais, isso baixou para 3. Qual é a graça do LinkedIn? Se eu quero chegar numa empresa que eu não conheço ninguém, e depois eu vou contar um caso que vai ilustrar isso, eu consigo lá no LinkedIn, eu quero prestar serviço para a empresa X. Não faço ideia de quem é o diretor. Eu vou lá no LinkedIn,
eu descubro quem é o diretor e eu posso mandar uma mensagem para ele. Nada me impede de mandar uma mensagem para ele. Então é aí que está a graça, porque muitas vezes a gente não tem o e-mail da pessoa, a gente não tem o WhatsApp, mas a gente tem o LinkedIn. O que é importante pensar? Por que que lá o CEO fulano de tal, super bambambam, vai aceitar um pedido de conexão meu, uma pessoa que ele não conhece, que está lá às vezes do outro lado do mundo? Aí entra o poder da autoridade. Aí ele vai xeretar, quem é essa Silvia? Deixa eu ver o que ela faz. Aí ele vai olhar o meu perfil, ele vai ver se eu sou confiável ou não, vai ter as percepções dele, e aí existem grandes chances de ele me aceitar. Mas essa é a graça, eu consigo sim chegar em pessoas que eu não conheço. Vou contar muito rapidamente um caso que a gente teve lá na empresa, de uma construtora que queria ampliar os serviços, ela é aqui do Sul, queria ampliar do Rio de Janeiro para cima. A gente traçou lá uma lista de 50 empresas que a gente queria conectar e a gente fez essa sistemática, tá? Vamos identificar quem é o diretor da empresa, vamos tentar conexão com eles e nessa a gente conseguiu abrir uma grande oportunidade para realizar uma reunião. Uma empresa com a qual eles não tinham nenhum tipo de contato, sequer sabiam quem era o diretor da empresa. A gente foi descobrir quando a gente fez essa análise pelo LinkedIn para conectar com a pessoa. Excelente. Postar todos os dias é melhor do que fazer um vídeo com uma periodicidade maior e com maior qualidade? Qual é a regra? Primeiro, no LinkedIn, qualidade é mais importante do que quantidade. Tá? Então, o algoritmo do LinkedIn mudou agora, bem no início do ano, eles fizeram algumas alterações e, inclusive, o que eles fizeram? Eles aumentaram a vida dos posts que são bons, tá? Então, não raro, a gente abre o LinkedIn hoje e encontra um post de 3 semanas atrás. Sim. De 4 semanas atrás. Então, o que isso nos mostra, né? Que a gente tem que fazer realmente conteúdo que seja bom. E eu tive a alegria de poder testar isso. Eu tive um cliente que me disse assim, eu quero virar top voice, que é o influenciador do LinkedIn, e para isso eu quero postar todos os dias. Aí eu disse para ele, cliente, não é bem assim que funciona. Não importa, eu quero testar. Ok, vamos testar. Então, eu tive a alegria de poder testar um cliente postando todos os dias, de segunda a segunda, mesclando vários tipos de conteúdo, porque isso também impacta para a gente poder avaliar, e ele não teve melhor performance do que os meus clientes regulares, que postam mais ou menos 2 vezes na semana. Por quê? Porque o que importa ali é a qualidade, e não tanto a quantidade. Excelente. Eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, vídeos preparados como neste estúdio, e feito recorte e postado, que também foi postado em outras redes, ele tem alguma influência ou é diferenciado em relação a um vídeo feito especialmente para o LinkedIn, postado no LinkedIn? Não, hoje não, tá? Hoje não é mais, hoje até o próprio formato do vídeo do Reels, do Instagram, a gente encara ele bem no LinkedIn. Antigamente a gente priorizava o vídeo horizontal. Sim. Né? Mas eu quero fazer uma ressalva sobre o vídeo, né? O vídeo, ele é um tipo de conteúdo que ele não agrada muito à rede. Tá? Então, muitas vezes a gente usar essa estratégia, eu estou preparando o meu conteúdo, eu vou fazer 15 vídeos e eu vou usar ele tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Aí tu vai postar no LinkedIn e tu vai dizer, isso não deu certo, porque eu usei o vídeo do Instagram. Não, não é por isso, é porque o vídeo no LinkedIn não dá muito certo. Uma imagem, um texto curto com uma abertura de texto Costumam dar mais resultado. Uhum. E isso foi um teste que o próprio LinkedIn fez. O LinkedIn, ao contrário de outras redes, ele não muda o algoritmo dele por qualquer coisa. Mas ele queria testar o vídeo, tá? Então, o que ele fez? Deve fazer uns 2 anos, 3 anos talvez. Ele chamou a comunidade de criadores e disse, criadores, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que vocês criem vídeos e que vocês postem vídeos pra gente ver como vai ser, o que a audiência vai achar sobre o uso do vídeo. Fizeram isso, não mudaram o algoritmo, distribuíram igualmente. E o que a gente percebeu na última pesquisa que saiu agora em, se eu não me engano, foi setembro do ano passado? 1/3 das pessoas gosta de vídeo no LinkedIn. Somente 1/3? Somente 1/3. Então são ideias rápidas, frases, mensagens... E mesmo assim, tu vai atingir muito pouca gente. Por que que aí vem uma avaliação da Silvia, tá?
que eu entendo que o vídeo ele não engaja muito no LinkedIn? Porque o LinkedIn ainda é uma ferramenta de trabalho. E a gente vê o LinkedIn no ambiente de trabalho. Então é diferente de eu abrir o meu computador para eu ler um artigo, para eu ler um texto, para eu ver um vídeo, às vezes pega mal, né? Eu tô lá no meio do escritório, pá, abri um vídeo. Certo. Então eu entendo que seja muito por isso. Porque realmente, assim, nos nossos clientes, a gente testa, óbvio, a gente pede para eles fazerem vídeos, mas a gente vê que o vídeo realmente ele não engaja no LinkedIn. Excelente, olha aí. Para mim é uma novidade, que eu imaginava que fosse. Como transformar uma visualização de algum conteúdo seu lá no LinkedIn em uma conversa de negócios no privado? Excelente pergunta. Falei sobre isso ontem à noite numa palestra que eu dei. O que acontece? Quando isso é uma estratégia que a gente usa para fazer o relacionamento antes da venda, tá? Se eu for lá, publico um artigo e eu tenho uma pessoa que leu, que comentou aquele artigo, o que isso me leva a entender? Que essa pessoa está afim desse conteúdo, essa pessoa está sensível para aquele tema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa pessoa lá no inbox dela, lá na caixa de mensagens e vou dizer: fulano, eu vi que tu interagiu com o meu último texto sobre marca pessoal. Tu me parece gostar desse tema. Vou te mandar um outro material que tu pode gostar sobre isso. E aí eu começo. Não vendi nada. Percebe? Eu não fui lá e disse: eu sou especialista em marca pessoal, vou te ajudar a fazer o teu posicionamento. Não. Eu vi que tu gostou disso e eu vou te ajudar a continuar nessa reflexão sobre esse tema e vou te enviar um material. E assim a gente começa a relacionar com as pessoas. Sim. Quem tem perfil premium tem um ponto a mais nisso, que no perfil premium a gente consegue ver exatamente quem entrou no nosso perfil. Sim. Então eu publiquei alguma coisa, eu vi que trouxe gente nova, quem são aquelas pessoas? Em que empresa que elas trabalham? E uma ou outra eu vou lá e eu posso abordar também dessa maneira. Primeiro sem vender, mas relacionando com ela. Muito bem. Silvia, o que é o Social Selling Index, SSI? E por que o empresário deve acompanhar este número? O SSI, ele é um índice que é atribuído pelo LinkedIn para qualificar os perfis. Ah, isso é uma métrica de vaidade? Não, isso não é uma métrica de vaidade. E por que não? Porque o SSI, ele avalia os perfis de acordo com 4 pilares, que é a marca pessoal, o interagir oferecendo insights, conectar com pessoas certas e desenvolver relacionamentos. Se eu pego lá o meu SSI, ele me dá uma nota de 0 a 100, e eu tenho uma nota de 49, eu consigo aí entender que o meu perfil não tá tão bom, né? Eu tenho um trabalhinho para fazer. Mas não só isso, ele me mostra em qual desses itens eu posso melhorar. Então, ele vai me dar uma nota muito baixa lá no marca pessoal, significa que eu preciso publicar mais. No interagir oferecendo insights, pô, Silvia, isso é uma rede social, tu precisa falar com as pessoas. Então, o SSI, ele consegue te dar uma foto e um plano de ação, se tu consegue entender ali os detalhes dele. E o que a gente recomenda lá na empresa pela nossa metodologia? SSI tem que ser acima de 60. E por que isso? Porque, de novo, quando as pessoas jogam alguma coisa lá no mecanismo de busca do LinkedIn, ele vai entregar os perfis que são melhores. Então, lembrando do início da nossa conversa, os perfis que são completos e os perfis que têm os melhores SSIs. Então, são aqueles... E também os que pagam prêmio, tá? Vamos ignorar esse fato, vamos tratar daqueles 2 que a gente consegue agir. Nesses 2, a gente consegue fazer com que o nosso perfil apareça nos primeiros lugares no mecanismo de busca. Muito bem. Falando agora sobre comentários. Os comentários em postagens de terceiros podem ser mais valiosos do que no próprio post? Sim e não. Por que nos comentários de terceiros podem ser importantes? Porque a gente começa conversas de negócios. Tá? Então, o que é uma estratégia que muitas vezes a gente usa, tá? Interagir em grupos. Eu tenho um grupo lá que fala de marketing B2B. Aí eu tenho um grande player que foi lá e soltou um texto sobre um tema. Muitas pessoas comentaram. Aí pensa o seguinte: quantas dessas pessoas vão ter bala na agulha para contratar aquele grande player? Então eu posso me intrometer na conversa e aparecer com uma solução. Então eu começo a aparecer no radar dessas pessoas como solução, como
puxando papo. Ah, que legal, fulano, achei muito bom esse teu comentário em cima do texto do fulano, que legal que tu gosta desse assunto, eu também gosto, biriri. Entrei no radar do cara. Então o cara não tem bala na agulha para contratar o grande player, mas daqui a pouco ele tem para me contratar. Então tu participar de conversas na rede é muito importante. E agora eu vou puxar de novo o novo algoritmo, tá? O novo algoritmo mudou e ele valoriza muito as conversas de alta qualidade. Então eu fazer comentário nos posts alheios não é dar um joinha. Ou, uau, que legal, gostei. Não, é eu realmente fazer um comentário que vá contribuir com aquela discussão. Aí sim o algoritmo também vai valorizar o meu perfil e, de novo, vai me jogar lá para cima nos resultados de busca. Excelente! Hoje nós estamos falando sobre o LinkedIn e como transformar esta rede importante em negócios. Mas eu gostaria de pedir para a Silvia Miebar trazer para nós um pouquinho sobre a sua obra, não é? Que ela tem um livro, se puder comentar um pouquinho, que trata exatamente sobre este tema. Muito bem, eu vou começar dizendo por que eu escrevi esse livro. Tá? Eu escrevi esse livro porque eu sou meio traça de livro. Tá? Eu sou aquele tipinho de pessoa que adora ler e quando eu quero estudar sobre algum tema, eu vou lá na internet e procuro os 5 principais livros sobre determinado tema. Quando eu resolvi estudar sobre LinkedIn, eu não encontrei bibliografia escrita no Brasil. Tem um cara lá de Portugal que é bem famoso no tema, tem alguns autores também nos Estados Unidos, só que a gente sabe que a maneira dos outros países entenderem marketing digital é bem diferente da nossa maneira aqui do Brasil, até porque nós brasileiros somos case em marketing digital. E aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, nossa, não tem, né? Não tem nada sobre isso. E eu tô aqui estudando um monte. E aí um dia meu mentor me disse, se tu não escrever, alguém vai escrever. Aí eu disse, tá, tudo bem, eu tenho conteúdo suficiente para escrever um livro E o que sobre o nós assunto. podemos encontrar neste livro? Que este é meu já. Esse é teu, ó, tá aqui. Esse livro traz como usar o LinkedIn para fazer negócios. Então ele traz toda a base da metodologia que a gente usa lá na empresa e que a gente aplica em empresas reais para gerar negócios no LinkedIn. Então ele é um livro bem técnico e ele é um passo a passo de como transformar o LinkedIn numa máquina de vendas. Excelente, tem uma ótima ferramenta. Parabéns pela obra e desejo muito sucesso. Quem quiser encontrar, né? Também pode procurar. Na Amazon. Na Amazon. Venda na Amazon. Aqui, né? Linked Leads, né? Aproveitando o potencial do LinkedIn para gerar negócios. Silvia, fale para nós um pouquinho sobre o LinkedIn Premium, que ele tem, obviamente, um investimento maior, mas o que ele traz de diferenças? LinkedIn Premium, ele vale a pena a gente fazer quando a gente vai usar. Por quê? Para começar, talvez seja um papinho meio técnico agora, tá? Mas a gente tem lá no LinkedIn um número X de convites que a gente pode mandar por semana, que gira em volta de 100, não é um número exato. Desses 100, se a gente não paga o LinkedIn Premium, a gente consegue mandar 5 mensagens personalizadas. Se eu pago o Premium, eu consigo mandar as 100 personalizadas. E por que é importante eu mandar uma mensagem personalizada? Porque a pessoa percebe que eu não estou fazendo spam, a pessoa percebe que eu não sou robô, a pessoa percebe que eu estou realmente investindo o meu tempo em fazer aquela conexão. Então aumenta muito a porcentagem de aceites que a gente tem quando a gente manda convites personalizados. Além disso, o grande ouro, eu tenho dados, eu tenho riqueza de dados, eu consigo ver aquilo que eu te falei no nosso bloco anterior, eu consigo ver quem está entrando no meu perfil, e analisar se aquela pessoa pode ser um bom contato para mim. Então, se a gente vai usar de verdade o LinkedIn, eu sempre dou essa dica assim, ó, se tu vai usar de verdade, vale a pena tu ter o prêmio. Ah, e uma última coisa, ela também, de certa forma, qualifica os perfis. Porque quem tem ali o selinho do Premium, o que eu, usuário, entendo? Que aquele cara usa bastante o LinkedIn. Então, se eu tenho só 100 convites para mandar por semana, eu vou priorizar em quem tem o prêmio, que são as pessoas que estão mais frequentes na rede. Qual é o número de empresários, uma curiosidade, ou, enfim, empreendedores, empresários, profissionais que utilizam o LinkedIn no Brasil hoje? Nossa, eu tenho esse número anotado, mas eu não Quanto me lembro. Nós estamos mas falando? A gente está falando de 32% da população brasileira que está ativa no LinkedIn. Eu me lembro, quando eu peguei esse dado, e esse dado é da última pesquisa que saiu agora em setembro, eu me surpreendi, porque muitas vezes a gente fala em LinkedIn e as pessoas ficam com aquele ponto de interrogação na cara.
mas 32% das pessoas está lá. E o que é a graça desses... Você está falando mais de 50 milhões. Sim. Se eu não me engano, são 85 milhões. 85 milhões. Mas posso estar equivocado. Eu não gosto de falar número que eu não tenho certeza. Mas é um número bem interessante. Mas mais do que o número é a qualidade. Porque quem é que está no LinkedIn? Tomadores de decisão. Então, eu tenho CEOs, eu tenho cargo de gerentes, eu tenho compradores, eu tenho... Uma curiosidade, 41% dos milionários do mundo está no LinkedIn. Então, eu tenho realmente um perfil muito qualificado. E isso vale ouro no mundo dos negócios. Porque muitas vezes a gente usa outras redes para fazer o nosso networking, para fazer a nossa venda. Sim. Só que a gente não está falando com o decisor de compra. Sim. No LinkedIn eu consigo falar com o decisor de compra. Excelente, eu fiz essa pergunta porque para o nosso público, é porque às vezes muitas pessoas, então se tem 1/3 da população que usa o LinkedIn, temos aí 2/3 que não usam. Então, para quem está nos assistindo e é empreendedor, não percam esta oportunidade de negócio. Então, é uma rede realmente muito importante. Silvia, você como especialista pode trazer as dicas de como evitar os modismos e fórmulas prontas, então, para que prometem muitos resultados na rede? Excelente pergunta de novo. E o algoritmo? Eu falo bastante no algoritmo porque a gente que trabalha com rede social, a gente acaba tendo que ser amigo do algoritmo, senão a gente não tem resultado. E esse novo algoritmo do LinkedIn, ele barra muitos modismos, tá? Então, mais do que o que fazer, deixa eu falar o que não fazer. A gente tem aquela estratégia que a gente usa muito lá no Instagram. Marca aqui um amigo que vai gostar de ler esse conteúdo. Não façam isso no LinkedIn. O algoritmo vai entender que vocês estão fazendo spam. Então, é proibido. Não fazer uma vez, que outra, tá, tudo bem, vocês até vão ver que dá resultado. Mas se vocês forem frequentes nessa história, o LinkedIn vai começar a boicotar vocês, vai começar a barrar. E com relação ao que fazer, ser autêntico. Eu acho que quando a gente é autêntico, a gente não precisa de modismo. E isso, o LinkedIn, ele tem de muito legal, porque ele não é tão flutuante quanto as outras redes. Ele é basicamente o mesmo há anos. Então, assim, o que me diferencia lá? É eu ser autêntico, é eu ser especialista. Então, não tem trend do momento no LinkedIn. Não, o LinkedIn tem aquela construção sólida ao longo do tempo. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. A gente não fica refém dessas coisas, das últimas coisas que aconteceram. Não, obviamente, a gente tem que trazer para a nossa pauta temas que são do momento. A gente não vai estar falando de primavera no verão, né? Assim, então a gente tem que ter um certo contexto, mas a gente não precisa ser escravo de modismo. Excelente. Qual é o papel do Employee Advocacy, acho que esse é o nome, colaboradores como embaixadores para a marca da empresa? Muito importante, principalmente quando a gente quer falar com as novas gerações que estão chegando no mercado de trabalho. Por quê? Porque hoje as novas gerações, ao contrário da nossa geração, né? Que a gente ia trabalhar onde a gente conseguia emprego e a gente acabava ficando, desenvolvia um amor pelas empresas, coisa e tal. As novas gerações, elas já desenvolvem uma admiração pelas empresas antes e elas só querem trabalhar em empresas que estão de acordo com os valores delas. Então, nesse ponto que entram os embaixadores das marcas, porque os embaixadores, eles começam a falar bem daquela empresa, eles começam a trazer os bastidores e com isso eles vão dando gostinho em quem quer fazer parte. Por isso que hoje é muito importante o posicionamento, principalmente dos líderes no LinkedIn, porque aí eu vejo, uau, esse cara é gerente de marketing dessa empresa, eu quero muito trabalhar com ele, porque esse cara entende muito do mercado. Então, nesse sentido, é que os embaixadores são importantes, para motivar a levar e reter talentos, porque ali também a gente consegue fazer um trabalho legal de retenção, uma vez que as pessoas que estão trabalhando conseguem identificar nos líderes, nas pessoas que estão de frente para a mídia, que a empresa está agindo de acordo com os valores que prega internamente. Muito bem, olha aí, embaixadores da empresa. Isso aí. Silvia, como criar um fluxo contínuo de leads através da sua metodologia? Primeiro, estando no LinkedIn de forma frequente, né? As pessoas me perguntam muito, qual é o envolvimento que eu tenho que ter com o LinkedIn para ter resultado? Eu gosto de dizer assim que pelo menos 20 minutos por dia. E aí tu vai criar uma rotina de identificar as pessoas certas, conectar com as pessoas certas, se relacionar com elas, publicar. Então, tu tem que criar
uma rotina para isso. No momento em que tu consegue identificar ali quem é um bom lead para ti, tu vai atrás de outros leads que são parecidos com aqueles. Então, se eu conseguir identificar que o cara que me compra, o cara que me leva para dentro de uma empresa é um gerente de produção, eu consigo ir atrás de outros gerentes de produção. Obviamente, respeitando os limites daqueles 100 convites que eu falei lá no outro bloco, né? Eu respeitando os limites, eu consigo estar falando com 100 leads por semana. Isso é bom para o teu negócio? Sim, Pro com meu é muito certeza, bom, né? Lead sim. qualificado, nossa, é muito bom. Aí, claro, tu tem que fazer o tema de casa e colocar o LinkedIn na tua rotina. Não adianta ser um de vez em quandário, como dizia um professor meu de faculdade. Eu realmente tenho que inserir na minha rotina, porque eu preciso estar no radar das pessoas. Eu preciso estar em constante relacionamento para fazer com que o lead vire aí uma oportunidade de venda. Muito bem. O LinkedIn, que a gente está tratando hoje, é uma rede pessoal. E a gente está falando em negócios para as empresas, através da criação, então, de perfis profissionais adequados que levam uma autoridade daqueles líderes, gestores, que transmitem a imagem do seu negócio, né? Então, o LinkedIn aqui, fazendo uma tradução, é uma rede pessoal, mas que também é uma rede de negócio e empresarial, Isso né? aí. Então, muito importante esse tema aqui para quem está aí, principalmente para quem não conhece ainda esta rede, porque se nós temos 1/3 que conhece, nós ainda temos 2/3 que não conhecem. Então, empresários, empreendedores, aí vamos investir aí no LinkedIn, que é muito importante. Agora, tratando sobre conexões. O que nunca deve ser feito, escrito, né, em um convite para uma conexão de um futuro ou potencial cliente? Uma venda de cara é o que não deve ser escrito, né? Aquela mensagem que vai dar uma sensação de que eu tô entrando em contato contigo só para te vender uma coisa quando tu me aceitar, isso a gente tem que evitar a todo plano. Por isso eu costumo recomendar assim que a gente comece a conversa com uma mensagem que me conecte de certa forma contigo. Então, se eu moro numa cidade bem diferentona, eu também sou natural, eu vi aqui que tu é natural da cidade tal, eu também sou natural da cidade tal. Ou eu me formei na URGS, eu também me formei na URGS em comunicação. Então, a gente procurar encontrar um ponto em comum é muito importante para a gente começar essa conexão para essas pessoas. Mas jamais falar de venda na primeira mensagem. Isso pega muito mal. Mesmo que seja o objetivo final. Exato. O que eu gosto de dizer do LinkedIn, né? Que, ao contrário de outras redes, que tá todo mundo tentando te vender e todo mundo finge que não tá tentando te vender, lá no LinkedIn tá todo mundo pro negócio. Todo mundo quer Então é vender. natural que a coisa acabe num convite para um café, num convite para uma reunião. Mas, de novo, eu tenho que ir devagarinho, eu tenho que ir preparando o terreno. Agora, uma pergunta bem para os líderes: como equilibrar o perfil pessoal do CEO, enfim, dos diretores da empresa, com a página oficial da empresa? Isso depende muito de empresa para empresa, tá? Existem nas empresas maiores muito dessa questão vinculada ao compliance, tá? Então, o compliance vai dar ali quais são as regras para o C-level se posicionar nas redes sociais. Que tipos de assuntos vocês podem falar, que tipos de assuntos vocês não devem falar, quais são os nossos tópicos de comunicação, como é que é o nosso tom. Então, nas grandes empresas, isso está muito vinculado ao compliance. O compliance vai ditar as regras. Nas empresas menores, vai depender muito do que aquele diretor quer. Eu trabalho com executivos, por exemplo, que praticamente não falam das empresas que trabalham. Por quê? Porque o objetivo deles ali, e aí a gente volta no ponto de que o LinkedIn é uma rede social pessoal, eles querem fortalecer a sua marca pessoal como líder. Então a gente não vai falar da empresa onde eu tô hoje, eu vou falar do meu posicionamento como líder. Então, de novo, depende muito do objetivo que eu tenho ali. E obviamente, né, pessoal, o combinado não sai caro. Então, assim, quando eu vou fazer o reposicionamento de um executivo, eu sempre falo com ele, amigo, é importante que tu entenda qual é o posicionamento da tua empresa, do teu compliance com relação à tua aparição no LinkedIn, para que vocês estejam em acordo. Porque o que normalmente as empresas que não são preparadas, que não têm uma visão ampla pensam? Fulano está começando a procurar no LinkedIn, ele quer procurar emprego. Então precisa combinar com a empresa sim,
que, ó, vou começar a fazer um trabalho de LinkedIn, da minha marca pessoal, biriri, biriri, então tu vai começar a ver, não tô procurando emprego, quero simplesmente me reforçar como profissional. Combinado não sai caro e eu sempre recomendo que se tenha essa conversa lá no nível de diretores para ver como é que a gente vai lidar. Silvia, como o LinkedIn pode ajudar os profissionais a venderem serviços de alto valor? Dei uma palestra ontem, bastante a ver com isso, por uma turma de consultores de NR1. Olha que legal, consultores então, com um produto aí que está sendo bastante requisitado no mercado, e eles queriam justamente aprender como vender os seus serviços. Primeiro, trabalhando a autoridade. E por que trabalhando a autoridade? Porque quando a gente é entendido pelo mercado como referência num assunto, a gente consegue diminuir objeções, então as pessoas já não chegam assim, ah, mas o serviço dela é mais caro do que o dele. Não importa, eu quero contratar ela referência, eu sei que ela é boa no mercado. Eu não entro em guerra de preço, então não preciso ficar dando desconto. Ah, não, mas a gente vai ter que fechar, mas eu preciso de um desconto. Eu sou autoridade, tu não tá entendendo, amiguinho. Tu tá perdendo a oportunidade de trabalhar comigo. Então, o grande lance é, primeiro, trabalhar a sua autoridade. Como? Com postagens estratégicas que vão fazer com que o mercado entenda que tu é autoridade. E depois fazendo aquela busca ali de formiguinha pelas pessoas que nos compram. Então, aí que está o segredo, aí que está o ouro do LinkedIn. Eu consegui entender a ferramenta de busca para chegar nas pessoas. Eu criei minha autoridade, eu tenho um perfil que está bonito, eu vou buscar as conexões com as pessoas certas. Muito bem. E o que fazer quando o alcance dos seus vídeos, postagens, cai repentinamente lá no LinkedIn? Primeiro, é não desistir. A gente sabe que a nossa vida está sempre em altos e baixos. O próprio índice, aquele o SSI que a gente falou no início, de vez em quando ele dá uma despencada, então a gente não pode se abalar. O que, que a gente tem que fazer? Ter um histórico de avaliação das nossas postagens. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos, para os meus clientes e para os meus mentorados, né? Os clientes, obviamente, eu faço isso. Eu tenho lá uma tabela onde eu vou botando tipo de conteúdo tal, no formato de vídeo, no formato de artigo, no formato de carrossel, qual foi o alcance que deu. Se eu tiver esse histórico, eu consigo entender mais ou menos, sempre que eu posto vídeo eu tenho um engajamento baixo. Então eu começo a conseguir fazer esse tipo de análise, mas eu só consigo analisar se eu acompanhar. Então métricas são importantes também no LinkedIn. São importantes para a gente entender o que o nosso público está querendo e como ele está consumindo o nosso assunto. Mas claro, daqui a pouco a gente tem uma grande coisa acontecendo. Entrou a guerra. É óbvio que alguns assuntos vão dar uma caída, vão dar uma esfriada, Sim. porque as pessoas estão preocupadas com a guerra. Então é normal a gente ter altos e baixos, mas a gente tendo esse acompanhamento de métricas, a gente consegue avaliar e daí rapidamente, é o vídeo que não está emplacando, deixa eu puxar o artigo, deixa eu puxar um carrossel. Estamos hoje conversando com a Silvia Miebar sobre o tema do LinkedIn e como potencializar essa rede para gerar negócios. A Silvia está trazendo muitos insights para nós. Silvia, eu fiquei com uma dúvida, não sei se dúvida, mas aqui com um pensamento. Se eu devo ou posso terceirizar a gestão da minha rede LinkedIn, aí utilizando, enfim, profissionais, empresas especialistas nisso, ou se eu devo eu gerenciar eu mesmo a minha rede? Pode, em algumas circunstâncias, deve em outras, mas desde que tu consiga combinar como é que vai ser isso, tá? E a gente presta esse serviço lá na Pois eu ia empresa. perguntar, como é que seria essa assessoria, essa consultoria? A gente tem um dos nossos serviços, que é a gestão estratégica de perfil, onde a gente cuida do perfil da pessoa como se fosse ela. E funciona muito para quem? Executivos que não têm tempo nem paciência de lidar com o LinkedIn. A gente atende muitos desses. Eu tenho lá que cuidar da minha empresa, não tenho tempo de ficar escrevendo. Então, a gente cria conteúdo, a gente publica conteúdo e a gente gerencia essas conexões. Mas o papel do cliente também é importante. Quando as pessoas puxarem papo, comentarem ali nos posts da pessoa, tem que entrar a pessoa de verdade. A própria criação do conteúdo, A gente faz uma da cocriação. pessoa. A gente faz uma cocriação e, obviamente, existe uma curva de aprendizado para a gente chegar no tom certo do texto do cliente. Eu não uso esse tipo de
expressão. Então, a Sim. gente tem que aprender a escrever e a gente tem uma equipe qualificada para isso, como cliente, para que aquele texto realmente pareça que saiu da mão do cliente. Mas muitas vezes é importante sim contratar para que a gente não deixe de postar. Porque a gente sabe, a gente é empresário, a gente tem 1001 Sim. coisas para Por isso que eu perguntei, pra às se vezes eu lidar, fico né? uns E o dias sem LinkedIn abrir fica a lá minha na rede. gaveta. Exatamente. Silvia, como as recomendações e mesmo as competências lá no perfil ajudam, então, as pessoas a decidirem ali fazer negócios com essa pessoa? Competências. Competências, o LinkedIn mudou faz um tempo também. Antigamente a gente podia botar, se eu não me engano, era 30, agora são até 100. E por que que ele mudou? Porque o LinkedIn, como o próprio mercado de trabalho entendeu, que muitas vezes o nosso diploma não diz tanto da gente quanto as nossas competências. Então a gente precisa sim colocar as nossas competências, principalmente se for ligado a um determinado cargo. Ah, enquanto eu trabalhei na empresa X, eu desenvolvi a questão de liderança, na empresa Y, planejamento estratégico. Então, é importante a gente colocar as competências sim. Com relação às recomendações, é outra pessoa falando bem da gente. Então, isso tem um peso muito grande. É diferente da gente lá dizer, eu sou boa nisso que eu faço. Se tem uma outra pessoa falando sobre mim, aquilo lá tem mais credibilidade no mercado. Então, é muito tranquilo a gente pedir para as outras pessoas recomendarem. Em geral, as pessoas gostam de recomendar as outras. Peçam e vocês vão ver que isso realmente vai servir como prova social. É que nem depoimento de cliente que a gente tem no site, que a gente tem lá no Instagram. No LinkedIn funciona da mesma forma. Excelente. Qual a diferença entre ter muitos milhares de seguidores e ter uma rede com seguidores qualificados? Qual das duas é melhor? Sem dúvida alguma, é ter uma rede menor, porém mais qualificada. Vou rapidamente contar a história de um mentorado meu. Ele me procurou dizendo assim, Silvia, eu tenho um problema, eu tenho 10 mil conexões. Aí eu olhei para ele, oi? Isso é um problema? Sim, Silvia, é um problema, porque são 10 mil conexões de uma outra fase da minha trajetória profissional, quando eu era professora universitária. Então, é aluno, é ex-aluno, é gente ligada à academia. E hoje ele tem uma consultoria de inovação. E aquelas pessoas dessa rede não falam com o negócio dele. Então, ele acabava falando pro vento. E criou uma nova rede? Não, a gente foi aos poucos qualificando ali através de algumas ferramentas, qualificando aquela rede. Então foi essencial que a gente tivesse esse entendimento, tá? Quem são as pessoas que a gente quer trazer daqui para frente, para ir buscando essas nossas pessoas. Então, claro que também não adianta eu ter 43 seguidores. Uma vez eu comecei um projeto com uma cliente que ela tinha 43 conexões. Aí eu disse para ela, tá, amiga, primeira coisa, a gente vai aumentar o teu número de conexões, porque eu posso criar o melhor conteúdo do mundo, mas se eu só puder falar, mostrar ele para 43 pessoas, isso não vai dar certo. Então eu tenho que ter uma certa preocupação com a quantidade, sim, mas muito mais com a qualidade. Eu preciso falar com as pessoas certas para o meu negócio. Muito bem. Silvia, o LinkedIn é uma rede que atende a todos os setores ou existe algum nicho profissional que o LinkedIn não alcança? Excelente pergunta. Eu respondo isso pelo menos umas 2 vezes por semana. O que acontece? Tem alguns segmentos que não adianta a gente forçar. Não vão dar, não é que não vão dar certo. Se o meu objetivo é vender, eu não vou conseguir vender comida no LinkedIn, não vou conseguir vender roupa no LinkedIn, não vou conseguir vender fitness no LinkedIn, não vou conseguir vender o meu restaurante no LinkedIn, tá? Por que isso? Porque esses são assuntos que as pessoas consomem lá no Instagram, né? É o papinho bom, o papinho gostoso tá lá no Instagram. Agora, se eu vendo serviços para outras empresas, aí sim o meu negócio faz sentido no LinkedIn. Eu até brinco com meus clientes. Se tu é do papinho chato, então tu tem que vir para o LinkedIn. Porque ninguém em sã consciência quer falar de recuperação financeira de empresas lá no Instagram. Tudo bem que o CEO, o dono da empresa, ele até tá lá no Instagram. Mas quando ele tá lá, ele quer ver do time de futebol dele, ele quer ver do esporte dele, quer ver o lançamento de filme. Então, esses segmentos que são mais assim para cliente final e que são mais ligados a lazer, eles normalmente não dão muito certo lá no LinkedIn para buscar cliente, tá? Mas enquanto, eu tenho uma empresa que é de alimentação, mas eu quero trabalhar enquanto franquia, aí tudo bem, vale a pena estar no LinkedIn. Mas para vender produto, ele não é a melhor rede. Excelente.
Silvia, como os hashtags ou marcações de pessoas devem ser usados de forma correta no LinkedIn? Hashtag, a gente recomenda não mais do que 5. Eu gosto de usar 3. E elas precisam ser estratégicas. De novo, a chata do algoritmo, mas eu preciso falar no novo algoritmo porque as pessoas já não entendiam o LinkedIn. Aí ele foi lá, mudou o algoritmo, as pessoas entendem ainda menos. O que o LinkedIn hoje quer? Especialistas. Então eu preciso focar os temas do meu perfil em 1, 2 ou 3 assuntos. Essas vão ser as minhas hashtags, para que o algoritmo entenda que eu sou especialista naquilo. Então eu sempre recomendo, no máximo 3. Ah, mas eu preciso muito. 5, não mais do que 5. Marcação de pessoas. As marcações são ótimas porque permitem com que as pessoas que são daquela rede participem da minha discussão. Então, a postagem que eu vou fazer sobre o programa hoje de tarde, Uhum. eu vou te marcar. Por quê? Para que eu E eu possa terei aparecer reação também lá, para a provavelmente. tua rede. Então, faz parte do jogo. Ah, eu dei um treinamento super importante numa empresa, @tal. Isso vai fazer com que as pessoas que acompanham aquela empresa recebam a minha publicação. Então, eu sempre recomendo, é muito importante. Qualifica bastante aí e aumenta o nosso alcance de publicações. Muito bem. E qual é o maior erro de etiqueta que você observa no LinkedIn atualmente? Nossa, de novo a gente vai voltar pro vendedor chato, né? Principalmente é o vendedor chato, é eu querer forçar uma conversa, eu querer forçar uma venda sem nem te conhecer. Mas é também, muitas vezes, eu querer levar a coisa muito pro lado pessoal. LinkedIn não é pessoal, LinkedIn é profissional. Então eu tenho que ter um posicionamento profissional. Da mesma forma que a gente tem um dress code, que a gente tem um código de conduta para fazer os nossos negócios na vida real, a gente tem que ter também no LinkedIn. Então eu tenho que ter uma linguagem culta, não adianta eu falar vamos fazer tal coisa. Não, vamos fazer tal coisa. Então, isso tudo a gente tem que observar, porque fica feio. É a nossa imagem profissional tá lá. A gente vai falar feio. É que nem o WhatsApp, às vezes a gente tá falando com o cliente e a gente comete uma gafe. Ai, graças a Deus que hoje dá para ir lá rapidinho e editar. Mas no LinkedIn não dá, a gente publicou, tá ali, e aí? Sim, Ficou feio. Então, a gente tem que ter esses cuidados também, porque é a nossa imagem que tá ali que vai ser refletida para o mercado. muito bem. Estamos hoje tratando sobre LinkedIn e como transformar esta importante rede em negócios. Silvia, agora falando para quem está nos assistindo e ainda não está na rede lá no LinkedIn. Como fazer para começar amanhã a estar dentro desta importante rede e construir ali a sua figura de autoridade? Primeiro, crie o seu perfil ou atualize. Eu atendo muitas pessoas que vão numa reunião de networking, aí vão conversar com o empresário, como todo bom empresário, não vai perguntar qual é o teu arroba do Instagram. Não, vamos nos conectar no LinkedIn, e aí a pessoa passa por aqueles 3 segundos de pânico, quando ela se lembra que fez o perfil dela em 1932, tá com a foto da formatura, e não fala uma linha do que ela faz hoje. Então, se você tem esse perfil, meu amigo, você vai lá no LinkedIn hoje mesmo, ou amanhã de manhã, e vai atualizar o seu perfil. E se você ainda não tem, você vai criar o seu perfil. Entenda qual é o seu objetivo lá e seja claro, seja sucinto, seja direto, que aí sim o perfil de vocês vai começar a aparecer. E não tenha medo, né, gente? A gente sabe que muitas vezes é difícil a gente pular na piscina e começar a nadar, mas às vezes a gente tem que pular na piscina e começar a nadar, porque o mercado tá aí. Eu costumo dizer que profissionais de alto nível e profissionais de relevância precisam estar no LinkedIn, então já passou da hora, bora lá fazer o currículo. Isso aí, excelente. E Silvia, como a sua metodologia ajuda, então, a transformar esta autoridade em negócios? Muito, a gente tem 3 pilares lá na nossa metodologia, tá? Que é a autoridade, as conexões e o relacionamento. Então, a autoridade é a base de tudo. Eu não consigo fazer negócio no LinkedIn se eu não tenho autoridade, porque eu não passo confiança. Então, eu tenho que gerar, nossa metodologia é para gerar visibilidade, para gerar credibilidade, para então gerar negócios. A gente trabalha nesses 3 pontos: autoridade com publicações e com posicionamento, as conexões de qualidade e aí os relacionamentos que vão gerar venda. Então, eu estou errado aceitando qualquer um na minha rede ou estou certo? Porque eu recebo
dezenas, vamos falar dezenas de convites diários, semanais, Uhum. e eu não costumo ser muito criterioso nos aceites. Estou certo ou estou errado? O que eu vou te dizer, né? Não tá certo nem tá errado, nem tanto o céu nem tanto a terra, né? Eu costumo fazer um pouquinho de filtro, sim, tá? Se eu vejo que é uma pessoa nada a ver, eu não aceito. Porque eu sei que aquilo não vai ser legal. Só que ao mesmo tempo, eu não posso fechar a porta para todo mundo, porque o LinkedIn é uma rede de networking. Então, quando tu vê que é uma relação, uma conexão que vai ser forçada, pode não aceitar, fica tranquilo. Mas de uma forma geral, eu aceito muita gente. É diferente lá no Instagram, quando a gente tem um perfil pessoal que é fechado, a No gente meu aceita quem é caso. nosso amigo, É o meu né? caso. Quem é da nossa família, quem vai estar ali no relacionamento. No LinkedIn a gente tem que ter a cabeça um pouquinho mais aberta. Mas ainda assim, Mas faz não um tão pouquinho de aberto. filtro. Exatamente, mas não tanto. Faz um pouquinho de filtro, porque senão tu vai ter vendedor chato pegando no teu pé, tentando te A oferecer maior alguma parte coisa das goela abaixo. mensagens que eu recebo é muitas vezes de mensagens automáticas, aí eu confesso, mensagem automática eu vejo que é IA gerando automaticamente, que erra até o meu nome, né? Então, daí é muito difícil. Isso aí. Silvia, vamos agora falar sobre o futuro. Como você vê a integração da inteligência artificial na criação de conteúdos lá para o LinkedIn? A gente usa inteligência artificial lá na empresa, tá? Mas a gente não usa a inteligência artificial para escrever os textos. Eu ainda tenho uma jornalista lá, moda antiga, que faz pauta com o cliente e que ajuda. O que a IA nos ajuda? Ela nos ajuda muitas vezes a pensar em temas. Então eu vou lá, eu alimento a minha inteligência artificial, eu vou trabalhar no perfil do Pedro. O Pedro, ele é empresário do ramo da indústria metalúrgica. E eu vou ensino para a IA quem é o Pedro, sobre o que ele fala, e a IA consegue nos trazer ideias de temas. Porque vamos combinar, né? Chega uma hora que a gente já não tem mais o que pensar em falar. Então a IA nos ajuda nesse sentido e nos ajuda muito também com aquela última correção, sabe? Aquele para não passar uma vírgula despercebida, não Sim, passar um errinho de português. Então a mas o gente, conteúdo autoral, este é muito sim, importante. o conteúdo autoral é essencial e a gente que trabalha com isso, a gente percebe direitinho o texto que foi feito pela IA. Sim, com Então certeza. tem que ter a mão do cliente, tem que ter o toque do cliente. A gente até pode alimentar a inteligência artificial com as expressões que os clientes usam. A gente tem algumas empresas que a gente trabalha que tem temas bem sensíveis, principalmente a galera do financeiro, tá? Quem trabalha com investimentos, então tem algumas expressões que não deve usar. Eu vou lá e digo para mim, quando tu vê que eu usar um termo desses num texto, tu me sinaliza. Então, nesse sentido, a IA nos ajuda bastante. Mas o texto, Excelente. ele tem que ser autoral. Ele precisa realmente nascer das mãozinhas da pessoa. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais um Papo Certo. E eu gostaria que a Silvia deixasse aqui o seu contato para quem está nos assistindo, que quiser lhe seguir lá no LinkedIn Isso aí. e também da empresa. Muito bem, então a minha empresa se chama Linked Leads. Vocês vão me encontrar no Instagram como Silvia Miebach MKT. Mas não estranhem se eu demorar um pouquinho para responder no Instagram, porque lá no LinkedIn, aí sim que eu passo o dia inteiro com ele ligado, é Silvia Miebach o meu perfil. Lá eu trago bastante conteúdo, trago também essas últimas atualizações do algoritmo que são importantes para fazer o nosso perfil realmente ganhar aí boas visualizações e gerar bons negócios. Excelente, Silvia, muito obrigado. Agradeço especialmente a quem está em casa, quem está aí nas redes também, lá no YouTube, no Instagram, nos acompanhando. Muito obrigado pelo prestígio. Não perca o nosso próximo episódio. Boa noite.